Livro de Efésios, capítulo 1. Pai e filhos. Livro de Efésios, capítulo 1. Quem ganhou o presente hoje? Quem ganhou o presente hoje? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou o presente? Quem ganhou? Quem ganhou? Olha! Vamos dar uma. Quem ganhou o presente aí? Olha! Os meus filhos estão vendo isso? Não? Os filhos estão vendo isso? Não? Gente, para começar? Não? Pode baixar então, tá bom. Tá bom. Hoje, os pais, a gente vai falar um pouco pegando esse pano de fundo aí. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Eu só diga glória a Jesus. Diz assim, ó, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é Jesus Cristo. Verso 7. Do qual, Jesus, nós temos então a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, boa vontade e voluntariosa de Deus, que propuserem em Cristo, de fazer convergir nele, na sua dispensação da plenitude dos tempos, no tempo exato de Deus, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Diga amém de novo? Vamos orar então. Pai querido, nos dá toda a concentração que a gente precisa agora, nos dá toda a iluminação que a gente precisa agora, nos dá todo o livramento das defesas, das autodefesas que a gente precisa agora, para a gente entender e receber a Tua palavra, para que realmente ela faça morada na nossa alma, para que ela possa trazer resultado na nossa vida, o quanto mais rápido possível. Nos ajuda nessa hora, coloca os Teus anjos nos protegendo, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, deixar a palavra aberta aí. Não, por gentileza. Já estou quase sem voz aqui. Muito bem, vou falar em pai, vou falar em filhos. Este texto aqui começa falando um troço chamado eleição, que o ato de Deus ter escolhido ali antes de todos os tempos os seus filhos. É diferente da gente que a gente escolhe até certo ponto ter ou não ter filhos. A gente não escolhe nem sei quanto a gente vai ter, e muitas vezes não escolhe se vai ser menino, se vai ser menina, ou como é que vai ser. A gente tem uma intenção, assim, mas Deus não, Deus escolhe antes dos tempos. E aqui tem toda uma discussão teológica, e evidentemente que eu não vou entrar nesse assunto agora, é um assunto já para sexta-feira, para a gente estudar em outro dia. Mas eu quero destacar aqui duas coisas. Primeiro, para que as pessoas são escolhidas por Deus para serem filhas de Deus? Por que Deus escolhe uma pessoa para ser filha dele? Por que Deus escolhe um homem para ser filho dele? Por que Deus escolhe uma mulher para ser filha dele? Por que Deus escolhe antes da fundação do mundo? Porque tem essa tal de eleição, ou predestinação. Por que Deus escolhe? Aliás, abrindo um pequeno parênteses aqui, quantos de vocês têm a plena convicção de que foram escolhidos para serem filhos de Deus? Deixa eu ver. Quem está com a fé? Vamos ver. Essa é uma impressão subjetiva, mas muito importante. Muito importante. Porque se eu tenho essa convicção de que fui escolhido por Deus para ser filho de Deus, então a minha vida tem que andar segundo essa convicção. O texto diz que aqueles que foram escolhidos para serem filhos de Deus, Deus vai agir na vida deles de tal forma que tudo que vai acontecer com eles vai resultar no louvor, como diz o texto, da sua glória. Não importa o que Deus faça, vai resultar em louvor da glória de Deus. Tudo que Deus faz na vida daqueles que são seus filhos, no final Deus vai ser engrandecido, Deus vai ser bendito, Deus vai ser louvado. Mas
para que Deus seja engrandecido, para que Deus seja louvado, para que tudo que aconteça na vida daqueles que entendem que são filhos de Deus, que foram adotados por Deus, para que tudo que aconteça na vida deles, de fato, dê glória a Deus, esses de fato precisam ser filhos de Deus. Versículo 5, olha lá, diz que Deus nos predestinou, nos escolheu antes, antes, e destinar é dizer, você vai ou você não vai. Deus, anteriormente de tudo, antes que o mundo existisse, antes de todas as coisas, na sua mente, no seu coração, Ele já escolheu daqueles que nasceriam os que seriam seus. E Ele os escolheu, os predestinou com um propósito específico. Olha o texto aí: para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Diga glória a Deus. Olha, se você é filho de Deus, Deus está dizendo o seguinte: que antes que tudo existisse, antes que a raça humana existisse, antes que o universo existisse, no coração dele, na mente dele, Deus sabia que você existiria, sabia que você seria criado, e lá na mente dele disse: esse cara vai ser meu, essa mulher vai ser minha filha, esse homem vai ser meu filho. Então Ele escolheu antes dos tempos. E agora então, Deus agindo na sua vida, com certeza tudo que Deus fizer na sua vida vai trazer glória para Ele. Deus vai ser glorificado de todas as maneiras no final dos tempos. O resumo da obra é que Deus vai ser glorificado através da sua vida. Por quê? Porque eu fui escolhido, porque você foi escolhido, foi predestinado para ser filho de Deus. Agora, onde nós vamos entrar agora? Já que você foi escolhido por Deus, já que você foi adotado por Deus, Deus só tinha quantos filhos mesmo? Antes de tudo? Só tinha um. Era o próprio Filho de Deus. Jesus Cristo não é encarnado ainda, pois encarnou. E aí Deus resolveu criar, Deus criou um plano. E o plano qual que é? Eu vou fazer uma família gigantesca. E aí disse para o filho dele: olha, eu vou te arrumar uma porção de irmãos, irmão que não acaba mais. Então diz a Bíblia que Jesus é o primeiro a ser ressuscitado. Ninguém mais ressuscitou a não ser Jesus Cristo. Seremos os primeiros a sermos ressuscitados depois de Jesus Cristo, no juízo final. Mas enfim, no final dos tempos nós seremos ressuscitados porque nós somos filhos de Deus. E nós seremos ressuscitados porque somos filhos de Deus, mas não é só ser ressuscitado. Na verdade, o fato de sermos sido escolhidos por Deus, adotados por Deus, porque a gente era bastardo, era perdido, não tinha pai no mundo, o fato de a gente ter sido adotado por Deus implica que algumas coisas aconteceram muito importantes. Primeira delas, recebemos em nós o selo do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus de novo. Quem recebeu o selo do Espírito, diga glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, versículo 13. Em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra, ou seja, nós um dia ouvimos a palavra. Depois que a gente ouviu a palavra do Evangelho, o Evangelho da nossa salvação, diz o texto: tendo nele também crido, nós ouvimos e nós cremos. Então, o ouvido a gente escuta, e o coração a gente crê, e a boca a gente faz a confissão, segundo diz a palavra no livro de Romanos. A gente ouviu, veio a fé, a gente creu e a gente confessou. Então, se eu passei por esse processo, se eu ouvi a mensagem, se eu acreditei na mensagem, se eu aceitei a mensagem no meu coração, se eu botei fé na mensagem, aí me arrependi dos meus pecados e confessei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, então diz a palavra no verso 13: então vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Diga glória a Deus. O dia que você entregou sua vida para Jesus, pode fazer 20 anos, pode fazer 2 dias, mas no dia que você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo caiu sobre você. Entrou. E a palavra selo é bem forte. Hoje a gente talvez perca um pouco do sentido, né? Que o selo não tem muita função hoje, né? Correspondência hoje mesmo. É como se fosse um marco. Só que na antiguidade, o selo era uma coisa violável. O cara escrevia uma carta, fechava, e um troço parecendo um negócio que tinha parafina dentro, toda melada, ele grudava ali, e aquilo criava uma espécie de uma camada grossa, e vinha o rei, e batia um anel em cima, e ficava o brasão do rei ali. Então qualquer pessoa que tentasse mexer naquela carta, quebrava o selo, que era uma coisa frágil. E aí o apóstolo Paulo usa a linguagem: olha, é uma coisa frágil, é igual um lacre, esse relógio que mede água. Se você mexer no lacre, ele quebra, não tem como consertar, vai ter que se ver depois com a empresa de água. Então está dizendo: olha, o Espírito Santo foi colocado sobre todo aquele que um dia creu nele, todo aquele que ouviu a palavra. O Espírito Santo foi colocado sobre você. E aqui não está falando nem do enchimento do Espírito, nem de outra experiência, mas falando aqui no primeiro momento, quando você
aqueles que têm o selo do Espírito na sua alma, esses de fato foram adotados por Deus. E só são adotados por Deus aqueles que um dia ouviram o Evangelho, se arrependeram, creram e entregaram a vida para o Senhor Jesus. Bom, se você é salvo, se você é filho de Deus, hoje é um dia especial, né? Porque é dia dos pais, mas é o dia de eu ter me lembrado também do meu grande pai, porque afinal eu também estava sem pai no mundo, perdido. Deus me adotou. E se você é pai, você sabe muito mais profundidade a importância dessa adoção. Quando você vê o seu filho pequeno ali, e você imagina ele sem você. Meu filho sem mim, como é que ele vai ficar? Não tem como. Como eu estava antes, sem Deus. Então isso tem um sentido muito forte para a gente. E o selo do Espírito é essa garantia. E essa garantia de que nós somos filhos de Deus nos traz alguns privilégios. Um deles é a sabedoria. Olha para mim aqui, ó. Você acha que existe alguma situação complicada para você resolver? Você acha que pode existir uma situação que você diz assim, olha, não sei o que eu vou fazer. Você acha que pode ter uma situação assim para você, sim ou não? Sim ou não? Ou não? Sim ou não? Olha aqui, ó. Se o Espírito Santo está em você, se o selo de Deus está em você, não deveria existir nenhuma situação difícil de tomar decisão. Por quê? Porque a palavra diz que o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. Se você pensa nos princípios bíblicos, pensa nas pregações que você já ouviu, se você ouve o seu coração, Deus falando no seu coração, o Espírito falando no seu coração, a palavra diz na linguagem do apóstolo Paulo que nós somos capazes de discernirmos coisas espirituais com coisas espirituais. Até coisa espiritual que as pessoas não entendem, eu entendo. Eu sei como é que a coisa funciona. Eu tenho a sabedoria. Por quê? Porque Deus traz revelação. Se você precisa de resposta, Deus fala com você através de um sonho. Você precisa de resposta, Deus fala com você quando você está lendo a Bíblia. Você precisa de resposta, Deus te dá uma revelação através de uma visão. Ou usa alguém para falar com você, para te ensinar, ou fala de alguma maneira, mas Deus fala, porque você é filho dele. E mais do que se revelar, ser filho significa que você convive. E se você convive com alguém, você vai meio que aprendendo o jeito daquele sujeito ser. Quando você casa, por exemplo, é bem esquisito, né? Não sabe como é que aquela pessoa é. Convive com ela solteira durante alguns meses, alguns anos. Depois que casa, a gente sabe que muda muita coisa. Ah, então você é isso, né? Agora eu estou descobrindo como eu casei mesmo, né? E aí, com Deus é a mesma coisa. O Espírito Santo dentro de você, e com o tempo você começa a conviver com uma pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo. Não é só um ser, é uma linguagem isso. Na verdade, quem vai morar em você, quem habita no seu corpo, é uma pessoa, é um ser espiritual. E esse ser fala. Então, muitas vezes, quando você está para tomar uma decisão, e lá no fundo vem o pensamento, eu acho que não é para fazer isso. Aí você diz assim, mas isso é bobagem da minha mente. Não é não. Muitas vezes é o Espírito que é uma pessoa que mora dentro de você falando com você. Só que você precisa aprender a ouvir, porque os filhos ouvem quando Deus está falando. Mais uma coisa, a palavra diz que quem tem o selo do Espírito Santo, como diz o texto, é ali a garantia da salvação, é a garantia de que ninguém pode tocar na nossa vida sem a devida autorização do Senhor. Alguém pode te ferir sem Deus dar autorização? Sim ou não? Alguém pode puxar o seu tapete sem Deus permitir? Sim ou não? Alguém pode matar sem Deus autorizar? Sim ou não? Lá no Velho Testamento, aquela história famosa do piedoso Jó, você lembra o que o capeta fez com ele? Acabou com ele em vários sentidos, só não tirou a vida dele. Mas você não pode esquecer que antes do diabo tocar nele, ele chegou perto de Deus e teve que primeiro ser autorizado por Deus. Jesus diz assim, que nem um fio de cabelo cai na nossa cabeça. Se você tiver cabelo, né? Nem um fio de cabelo cai na sua cabeça, sem que Deus dê a expressa autorização. Nenhum mal, por menor que seja, não acontece sem que Deus autorize. Lá no Novo Testamento, Jó, que temia a Deus, ele foi guardado pela mão poderosa de Deus. Se Jó, olha para mim aqui, ó, que não tinha o Espírito, Jó não tinha o Espírito Santo selado sobre ele, como nós temos hoje. Se Jó, que não tinha o Espírito, foi guardado pelo poder do Espírito, foi protegido, foi limitada a ação das trevas sobre ele pelo poder do Espírito, quanto mais nós hoje temos o Espírito Santo em nós. A palavra diz que o Espírito tem ciúmes. Quando o demônio chega perto, o Espírito começa a olhar meio torto. E olha que Deus olhando torto não é bom negócio, né? Para ninguém. Ele tem zelo por nós extraordinário. E aí, onde eu quero chegar é o seguinte: se Deus, através do Espírito Santo, nos dá a sabedoria, se Deus nos guarda de todo qualquer tipo de
mal que possa acontecer, será que a gente vai ter dificuldade para enfrentar qualquer tipo de impedimento que venha sobre o nosso caminho? Sim ou não? Você resolveu estudar, por exemplo. Depois de muitos anos, vou tirar vergonha na cara e vou voltar a estudar. Mas, pastor, está difícil, as letras embaralham, eu não entendo nada. O Espírito Santo que está em você não só te guarda do mal, mas ele te dá sabedoria, te dá entendimento, porque você é filho de Deus. Deus não vai deixar o filho dele passar vergonha. Tem um desafio novo lá no serviço, e o patrão falou que se não aceitar o desafio, você é demitido. E agora? E agora encara, vai para cima, porque não tem dificuldade que possa ser maior do que a tua ação, porque a sua ação está baseada na ação do próprio Espírito de Deus. Às vezes, na igreja, por exemplo, no trabalho da igreja, a gente vê as pessoas desanimadas, achando que não vai dar certo. Puxa vida, gente, se a gente pegar nossa motivação, vai encontrar onde? O único lugar do mundo onde as pessoas têm todas as condições possíveis e impossíveis para terem todas as motivações para fazer qualquer negócio é dentro da igreja, porque só na igreja os caras estão cheios do Espírito Santo. Se você pegar uma empresa com os melhores funcionários, melhores profissionais de uma certa área, até eles podem ficar desanimados porque eles perdem as energias, porque eles não têm o Espírito. Mas aquele que serve a Deus, para fazer a obra de Deus, esse tem o Espírito, não pode perder essa energia, essa disposição nunca. Diga amém. Verso 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Diga assim: eu sou filho de Deus. Bem forte? Eu sou filho de Deus. Mais uma coisa, se você é filho de Deus, você é o que a Bíblia chama de herança de Cristo. Isso aqui é bem legal, hein? Versículo 11. Nele digo, no qual também fostes feito herança. Não sei que palavra usaram na sua Bíblia aí para herança. Herança, promessa, não sei que tradução você está usando, mas essa palavra herança aqui é muito interessante. Diz assim, no qual nós também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Essa palavra herança aqui pode riscar na sua Bíblia, pode significar duas coisas. Primeiro, eu sou herança de Cristo, ou eu sou herdeiro de Cristo. Algumas traduções dizem assim, quer dizer o quê? Que existe uma fortuna, e essa fortuna é de Jesus, e Ele vai deixar para mim. Diga amém. Amém. Essa palavra pode dizer isso, ninguém sabe com certeza se é isso, mas ela pode muito bem ser isso. Como ela também pode dizer, pode ser representada por outra ideia. A palavra herança aqui pode significar o seguinte: olha, Jesus tem muitos bens, e eu sou um deles, eu faço parte do tesouro de Cristo. Olha, diga amém de novo. Amém. Você prefere o quê? Você prefere receber um tesouro de Jesus ou o seu tesouro de Jesus? O que você prefere? Seu tesouro de Jesus. Estou dividido, eu quero os dois. Para mim não importa se é um ou outro, o importante é que o resto do texto diz que, no qual dele, de Deus, nós fomos feitos herança. Não sei se o dinheiro vai vir, se a herança vai vir, não sei mesmo se eu faço parte da herança, porque eu sei que Deus fala que isso é para mim, isso é comigo. Eu sou a herança de Cristo. Em qualquer dos casos, ali vai ser ótimo, vai ser um bom negócio. E se eu tenho uma herança, então eu vou descobrir como é que funciona. Quais são as prerrogativas? Qual é o direito? Eu sou um bem de Jesus, ninguém pode me tocar. Quais são os meus poderes e meus direitos? Eu vou receber um tesouro? Quais são os valores? Eu quero usufruir. A Bíblia dá algumas pistas. Uma delas, quando ela diz que nós iremos reinar junto com Cristo. A palavra diz: se morremos com Ele também viveremos, e se perseverarmos, reinaremos com Ele, com Jesus Cristo. Um dia, Jesus Cristo vai vir sobre a terra. E da mesma maneira que hoje Ele reina no coração das pessoas, no mundo visível, Ele vai reinar no mundo visível também no coração das pessoas. E aí vai se cumprir aquele trecho quando diz assim, que todo joelho vai se dobrar e vai confessar, quer queira ou não, que Jesus Cristo é o Senhor. Naquele dia, quando Jesus estiver governando plenamente sobre todos os homens e todos os seres espirituais que andam sobre a terra, Ele vai dividir o comando do reino com outras pessoas. Vai ter uma hora que Ele vai dividir o governo com outras pessoas, que outras pessoas reinarão com Ele, porque é a promessa da palavra, porque eu sou a herança dele, o que é dele é meu, e eu faço parte da própria herança. E se Ele vai dar um reino para reinar, eu vou reinar junto com Ele. Está gravado na palavra, eu sou a herança de Cristo. Vai ter um grande julgamento. O diabo, todos os anjos caídos, todos os demônios vão se sentar num lugar,
num certo momento da história no futuro. E lá naquele futuro, do outro lado, vai sentar um bando de gente. Só que aqueles ali estarão para julgar aqueles de lá. E os filhos de Deus estarão deste lado aqui, ó, sentados não para serem julgados, mas para serem juízes daqueles que estão desse lado. Porque eles vão reinar junto com Jesus, vão governar junto com Jesus e vão julgar junto com Jesus. Isso é autoridade espiritual dada por Jesus, porque nós somos herança de Cristo, já reinamos com Cristo. Quer ver um exemplo mais simples? Já reparou quando você tem a infelicidade de lidar com um demônio que tomou uma vida de uma pessoa? Já viu como é que funciona essa dinâmica? Normalmente quando as pessoas se aproximam do demoniado, aproximam como? Como? Normalmente quando diz assim, fulano, vamos expulsar o demônio, você vai como? Tem que medo? Assim, geralmente é com medo, né? Mas não é para ser. Por que não é para ser? Normalmente quando alguém é endemoniado, os caras que têm mais experiência, os mais velhos na fé que vão chegando, percebem que os mais novos estão gritando, estão desesperados, uns querendo arrancar o demônio à força, bater lá no coitado possuído, outros querem pegar sal grosso, outros não sei o quê. E aí os mais velhos, os mais experientes chegam bem devagar, pessoal, calma, muita calma nessa hora. E aí com toda a tranquilidade, encosta ali e diz assim, demônio, é o seguinte, ó, são meia-noite, eu não jantei ainda, eu estou com fome. E aí esses caras que têm mais experiência com Deus, sabem como é que a coisa funciona? Não fica gritando, não fica batendo boca com o demônio, diz, ó, você sabe que você vai ter que sair, porque em mim há um poder que você não tem. E você está destinado a obedecer, porque eu já reino com Cristo. Então pode ir embora, por gentileza. Você nem invoca o nome do chefe, aí você está lascado. O que você prefere? Vai sair na rua ou quer que eu te expulse na pancada espiritual? E ele sai. Já encontrei algumas situações onde vi um monte de gente ali em volta, desesperada, arranjando os cabelos. Gente, calma, calma. Aí encostou isso, foi uma palavra com toda a gentileza dada para o demoniado, na verdade para o demônio, e o bicho saiu na hora. Então onde veio esse poder? Veio o fato de nós reinarmos junto com o próprio Jesus. E mais do que isso, se eu sou herança com Cristo, se eu tenho esse relacionamento com Ele, a palavra diz que de alguma maneira eu vou participar. Cuidado agora, hein? Eu vou participar, cuidado agora, hein? A palavra diz que se eu sou herança de Cristo, ou se eu sou a própria herança de Cristo, a palavra diz no livro de João capítulo 17, por exemplo, de que de alguma maneira eu vou participar até da própria divindade. Calma aí, não estou te falando que você vai virar Deus, não é isso? Mas a palavra diz que de alguma maneira, por ser herança de Cristo, por ter a herança dele, ou ser a própria herança, segundo lá João capítulo 17, você vai acabar tendo uma tal comunhão, uma tal intimidade com Jesus, que é como se você fosse um só com Ele. Ele ora lá em João capítulo 17, olha, Deus, ora não só por esses aqui, mas ora por todos aqueles lá no futuro que vão crer em mim por meio da palavra que eles vão pregar. E eu oro para que todos eles, assim junto com esses, se tornem um só comigo e contigo. João capítulo 17. Diga a glória a Deus. Eu vou ser um só com Jesus. De alguma maneira, a minha essência vai se misturar com a essência de Jesus. Como pode? Sou pecador, sou carne, sou falho, cheio de imperfeições. Mas na ressurreição, na glória final, de alguma maneira, segundo a oração de Jesus, a gente vai ser um só com Ele. Mas como? Como é que alguém pode pedir isso para Deus? Calma, quem pediu foi o próprio Jesus. E cá entre nós, eu acho que é meio difícil a gente duvidar da oração de Jesus, né? Se de repente orar por você, para que Deus te abençoe de alguma maneira, talvez você pense assim, eu não vou ver esse pastor nem nunca, né? Mas se Jesus orou por você, pedindo para que um dia Deus transformasse você em um só com Ele, isso vai acontecer. Um dia você vai participar de alguma maneira dessa união com Cristo, vai ter algum acesso na base da essência, com a própria divindade do próprio Deus encarnado, do próprio Jesus Cristo. E aí, olhando para o nosso dia a dia, para essa realidade toda que parece ser metafísica, né? Olha para o nosso dia a dia. Se eu estou unido com Cristo, se eu sou a própria herança de Cristo, como é que é a minha mente? Como deveria ser a minha mente hoje? Às vezes vem a vontade de fazer umas coisas erradas. Bom, veio até no próprio Jesus, né? Afinal ele foi tentado também. Mas às vezes eu começo a ceder para fazer coisa errada. A minha carne pede para fazer uns negócios loucos, quando eu vejo eu já estou quase fazendo. Mas peraí, não é você que é filho de Deus? Não é você que é a própria herança de Cristo, a herança de Cristo? Não é você que tem a mente de Cristo, segundo diz o apóstolo Paulo? Como é que agora você está cogitando de fazer coisas erradas?
já condenei, que eu sei que não pode, que eu sei que vão me ferir, vão me machucar, pecados que eu estou amaldiçoando, que eu quero fugir, e de repente quando eu vejo aquilo me seduzindo de novo, como é que pode? Não pode, não é para sempre, porque eu sou filho de Deus. Muitas vezes vem aquilo na alma, aquele desejo terrível de, eu quero ser melhor que você, eu quero ser mais do que você. Onde vem esse desejo de querer ser mais que os outros, ser mais do que os outros, fazer melhor que os outros? Para que isso? Para receber o louvor das pessoas, a glória das pessoas? Então, o nosso pensamento, a nossa mente, ela tem que ser mudada, porque a nossa essência é outra, não é mais aqui nesse mundo. A gente não pode mais estar preso à maneira de sentir e de reagir das pessoas que não foram adotadas por Deus. Se eu fui adotado por Deus, agora eu vou receber a herança de Cristo, e de repente eu sou até a própria herança, e um dia eu vou ser um só com Jesus. Então como é que eu vou ceder a maneira de agir e de reagir daquelas pessoas que não têm nenhum contato com Deus? Eu sou filho de Deus, eu sou herança de Cristo, então minha mente tem que ser mudada, tem que ter a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Mais uma coisa, essa aqui é a parte mais legal desse texto aqui, é a mais fácil de entender também. Se eu sou filho de Deus, eu tenho de Deus todas as bênçãos. Eu tenho a herança de Cristo, eu tenho o selo do Espírito, e eu tenho as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Diz lá o versículo 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. E a palavra toda a sorte aqui de bênção, olha para mim aqui, ó, não significa todas as coisas boas que existem no mundo que alguém poderia ter, Deus vai me dar. Não é isso. A palavra toda significa que todos os tipos de coisas boas que alguém pode ter, Deus vai me dar e vai me abençoar dessa maneira. Por exemplo, eu preciso de uma casa para morar. Será que Deus vai me dar uma casa nova cada vez que eu inventar uma casa diferente, uma casa mais sofisticada, mais bonita, mais confortável? Será que Deus vai me dar todas as casas confortáveis do mundo? Cada vez que eu inventar um carro novo, mais rápido, mais econômico, mais bonito, mais bom de andar, mais anatômico, mais não sei o que lá, será que toda vez que aparecer um carro novo, Deus vai me dar uma bênção por causa daquele carro novo? Não. Mas será que Deus vai me dar uma casa para morar confortável? Sim ou não? Vai. Será que vai me dar um meio de transporte confortável para andar? Sim ou não? Vai. Não significa que Ele vai te dar todas as bênçãos, mas vai te dar uma bênção adequada para a sua necessidade. Igual ao casamento. Deus não vai te dar, se você é homem, todas as mulheres do mundo. Mas vai te dar uma mulher que talvez não seja a melhor do mundo, mas para você vai dar certinho. Esse é um tipo de mulher que está perfeitamente adequado para a sua necessidade. E essa palavra então significa não todas as bênçãos, mas todos os tipos de bênçãos. E diz que essas bênçãos, elas têm origem no mundo espiritual, nas regiões celestes em Cristo. Quando você recebe uma bênção que é de Deus, por ser filho dele, essa bênção, como diz o ditado, o homem não toma. Por quê? Porque ela não é desse mundo. Ela pode até se materializar nesse mundo, mas ela não está baseada nesse mundo, não foi dada por alguém nesse mundo, não é garantida por alguém nesse mundo. Diz o texto que a bênção é na região celeste, é no mundo espiritual. Em outras palavras, a bênção que Deus dá, ninguém toma. A bênção que Deus dá, Ele não revoga. Se Ele faz um acordo com você, você se transforma em filho, e você cumpre com as partes do acordo, toda bênção, todo tipo de bênção é derramado sobre a sua vida. E mais ainda, a palavra aqui, o verbo aqui está dizendo o seguinte, ó, não é uma coisa que você vai receber, é uma coisa que você já recebeu, potencialmente falando. É uma bênção, vamos dizer assim, fora de tempo, atemporal. A palavra ali não tem a tradução para o verbo, não tem um tempo do verbo. Em outras palavras é o seguinte, não é uma coisa que vai acontecer, você vai receber. Cuidado, hein? É uma coisa que você já recebeu. Mas espera aí, mas eu não estou vendo. Opa, talvez você não está vendo, materializou. Mas já existe no coração de Deus e já existe no mundo espiritual, porque a base é espiritual. Se eu sou solteiro e eu me caso, e antes de eu ter o primeiro filho, eu resolvo abrir uma caderneta de poupança. E durante, sei lá, 5 anos, todos os meses eu coloco ali R$100. E alguém me pergunta assim, para que esse dinheiro que você coloca todos os meses nessa poupança? R$100.
Ah, esse dinheiro é para o meu filho. Mas qual filho se você não tem? Ah, eu vou ter um dia um filho. O meu filho não existe, eu não gerei ele ainda. Daqui a 10 anos ele vai nascer. Faltam 5 ainda, eu estou 5 anos casados. Mas todo mês eu vou dar os 100 reais uma poupança para ele. Mas você não tem filho? Opa, eu não tenho de fato. Mas na minha mente ele já existe. Esse dinheiro que está na poupança já é dele. Está entendendo, sim ou não? As bênçãos espirituais já são nossas. Só que existe um tempo de Deus para elas se materializar sobre as nossas vidas. Elas são espirituais. O alicerce dela é espiritual. Não pode ser destruída, não pode ser roubada, porque é o mundo espiritual que garante. E ela está fora do tempo. Ela já existe na mente de Deus. E aí muitas vezes, no momento certo, Deus traz à existência aquilo que ainda não existe. Por quê? Porque você é filho de Deus. Aliás, as bênçãos passam a existir espiritualmente na sua vida no dia que você se transforma em filho de Deus. Naquele dia, que lá no céu foi assinada a minha certidão de adoção espiritual. Naquele dia que eu deixei de ser bastardo, me tornei filho de Deus. Naquele dia eu recebi uma herança. Naquele dia eu recebi as promessas. Naquele dia eu recebi o selo do Espírito. Naquele dia eu recebi todas as bênçãos de Deus. E já está na mão? Não, muitas não. Mas potencialmente já foi dada, já foi autorizada, já está garantida que elas farão parte da minha vida mais cedo ou mais tarde. Eu não sei se você, os mais velhos devem ter percebido isso. Não sei se você olha para a história e percebe algumas coisas, né? Mas, sei lá, 40 anos atrás, por exemplo, quem mais de 50 anos aqui? Além de mim, deixa eu ver. Pô, eu não tenho 50 anos. Os meninos. A gente brincava de quê quando era criança? Você se lembra? Brincava de quê? De bola, né? Claro, tem que ser de bola. Mas agora era uma meia. Bola de meia. Brincava de bola, brincava de botão, brincava de qualquer porcaria que aparecia na mão, a gente brincava, né? Como é que as crianças brincam hoje? A realidade que nós. Como é que eles brincam hoje? Videogame, mais videogame, sabe? Videogame. Para aparecer os primeiros videogame, eu e os moleques da minha turma lá nem sonhavam ter um desses, que era o preço de uma casa, era caríssimo. Mas, nos últimos anos as coisas mudaram. A gente está prosperando, está prosperando. Eu lembro quando era garoto, eram raras pessoas que tinham, por exemplo, um telefone em casa. E hoje são raras pessoas que não têm um telefone no bolso. Quantos tem um celular? Deixa eu ver, no bolso. Quantos tem um celular no bolso? Está desligado, né? 15 anos atrás, 20 anos atrás, um celular custava o preço de um carro. Um dia eu recebi uma carta de uma empresa de São Paulo que tinha sido sorteado para comprar um celular. Eu peguei a carta e vendi a carta. Na época, foi uma fortuna. Comprei grande. Paguei um monte de conta atrasada. Comprei um monte de coisa. Só vi o celular de longe. O cara foi lá, gritou e passou o nome dele na hora. Era um tijolão, meu amigo, desse tamanho. Dava um bicho pendurado aqui, mas não tinha nem o prazer de discar uma vez, dava fortuna. E por que hoje a gente tem um monte de celular aí sobrando? Porque a gente prosperou. E por que a gente prosperou? Porque coincidentemente, sabe que em coisa espiritual não tem coincidência, né? Alguém já falou que é Jesuicidência, né? Coincidentemente, nos últimos 40, 50 anos, foram que as igrejas resolveram orar, resolveram evangelizar. E os evangelhos no Brasil, que eram bem pouquinhos, hoje, se bobear, passam já mais da metade da população brasileira é cristã, serve a Deus. Você vê que a bênção parece que está atrelada com a relação com Deus. Eu estou falando só de coisa material, quanto mais as coisas que não são materiais, são maiores ainda. Ou seja, se eu sou filho de Deus, se eu tenho a bênção de Deus, onde eu botar a minha mão, onde eu botar a planta do meu pé, como diz lá no livro de Josué, vai acontecer o quê? Vai dar para trás? Vai fracassar? Tem que prosperar. Porque Deus está na minha vida, porque Ele é meu Pai, Ele vai conduzir, Ele não vai dar como eu quero, do jeito que eu quero e quando eu quero, mas Ele vai fazer aquilo prosperar de alguma maneira. Se eu sou filho de Deus, e eu faço uma retrospectiva da minha vida nos últimos 10 anos, existem várias áreas que não estão prosperando, ainda que seja pouco. Se existe alguma área que não está prosperando, está regredindo, alguma coisa está errada. Talvez a minha filiação aí não esteja muito assegurada, porque necessariamente o Filho de Deus precisa prosperar.
Olha, eu vou dizer mais ainda, hein? Isso vai te chocar. A Bíblia fala assim, que a bênção de Deus enriquece, mas não traz dor. Provérbios 22. O cara, por exemplo, jogador de futebol. Aí joga a bola durante um tempo, ganha dinheiro. Aí 15 anos depois, você encontra o cara em algum lugar, dando uma entrevista, e alguém fala, olha, esse camarada tem muito dinheiro, e agora ele está ferrado, com o joelho todo ferrado, e está pobre, sem família. Já viu isso em algum lugar aí? A cada um jogador que depois que se aposenta sobreviveu a vida também, tem uns 20 lá que perderam tudo. E na época que estava no bem bom, dizia, Deus está me abençoando, me abençoando. Ué, e depois perdeu a bênção, mas a bênção espiritual como é que perde? A palavra diz que a bênção de Deus enriquece e não traz dor. O cara até enriqueceu durante o tempo, depois perdeu tudo e agora tem sofrimento. Quando perde sua saúde, não vai. E quando perde coisas mais importantes? Você já viu alguns empresários, por exemplo, que tem um sucesso tremendo, tem uma empresa de ponta, aparece lá no Jô Soares dando entrevista, e não sei o que lá, ganha muito dinheiro, blá blá blá. Você já viu eles falando da família deles? Aquele Roberto Justo, por exemplo, agora ele casou de novo uns anos atrás, né? Mas sabia que ele tem uma família perdida? As custas de quê? Do sucesso dele. O que a palavra diz? Que a bênção de Deus enriquece e não traz dor, não traz sofrimento. Se eu sou filho de Deus, não é qualquer tipo de sucesso que eu vou ter. Pelo contrário, é um sucesso que vai fazer bem para mim. Não é aquele tipo de coisa que eu vou lutar para conseguir, eu vou lutar, daqui a pouco chegou e aquilo me faz mal. Sabe quando você luta muito para ter alguma coisa e depois, agora não quero mais isso, estou fazendo mal. Não é só a posse daquilo que Deus vai dar, não é só o sucesso, mas é o sentimento de que Deus é que está dando tudo aquilo, porque é bênção espiritual. E se eu tenho essa bênção de Deus sobre a minha vida, porque eu sou filho de Deus, como é que fica então, se eu paro diante da menor dificuldade da minha vida? Pastor, a minha família é amaldiçoada, meu pai era macumbeiro, minha mãe era não sei o que lá, tem a maldição de família. Que se dá essa maldição de família? Ou será que a bênção de Deus não pode quebrar a maldição de família que você vem carregando por gerações e gerações? Será que não pode? Claro que pode. Então eu não posso parar diante do primeiro problema. Foi amaldiçoado, minha família está amaldiçoada. Não, mas Deus não é maior do que a maldição? E você não é filho de Deus? Como é que você vai parar agora diante do problema? Mais uma coisa. Às vezes a gente começa a fazer alguma coisa para Deus, é isso que Deus quer que eu faça. Aqui no meu trabalho, é isso que Deus quer que eu faça nesse relacionamento, é isso que Deus quer que eu faça aqui nesse trabalho na igreja, na minha profissão, seja onde for. Aí você começa a trabalhar, porque a bênção está comigo, eu sou filho de Deus, a bênção está comigo, eu sou filho de Deus, e vai. E aí chega uma hora, você sente assim, olha, eu precisava dar mais um passo. Eu precisava caminhar um pouquinho mais, eu precisava conquistar um pouco mais. Só que não dá mais não. Mas é você que acha ou você entende que a situação realmente existe e você vai mais? Olha, a situação existe e eu acho que é o que Deus queria que eu fizesse. Então por que você não faz? Não sei. Se você é filho de Deus, olha para mim aqui, presta atenção, que eu vou te falar uma verdade profunda agora, hein? Se você é filho de Deus e você chegar no topo de alguma coisa, a hora que você parar, pode ter certeza que Deus vai dizer assim, eu quero um pouco mais. E aí você vai se empenhar para dar um pouco mais. E depois de muita luta, muito trabalho, quando você chegar ali e tiver alcançado aqui um pouco mais, falar, agora meu amigo, agora gastei todo o meu cacife agora, queimei toda a linha, agora já era, agora eu vou só gozar a vida, aproveitar aqui a bênção. Aí Deus vai dizer, eu quero um pouco mais. Só que a nossa geração não é a geração do eu quero um pouco mais. A nossa geração é eu quero um pouco menos. É comum o cara arrumar um emprego, depois de 1 ou 2 promoções, ou de ter 2 ou 3 aumentos de salário, ele encosta, ele para. Já comprei uma TV de 42 polegadas, já comprei um carro que não tinha, agora já tem até um governo médio. Uma vez por ano eu vou lá para a praia, passo uma semana lá. De vez em quando eu dou meu dízimo, de vez em quando eu ajudo os necessitados ali. Eu acho que está bom. Está bom para quem? Para você? Deus sempre vai dizer, eu quero um pouco mais. Para nós, não pode ter limites, porque Deus sempre vai querer um pouco mais.
se você não tiver condições de ir um pouco mais, Ele não vai te pedir esse pouco mais, porque Ele só pede se você tem condição. E um filho de Deus, como tem o Espírito Santo como a herança de Cristo, não esqueça, o poder que há nele não é um poder humano, é um poder sobrenatural, capaz de levar ele a fazer coisas que homem nenhum faria. Vai ficar todo mundo assim, ó, batendo palma de boca aberta. Como esse cara conseguiu se ninguém consegue? O que há de diferente? O que é de sobrenatural nele? Realmente a palavra é essa: sobrenatural não é dele. É como a paz, por exemplo. Diz lá o texto que tem aquela paz que vai além do entendimento. Como que esse cara que matou o pai e a mãe, brigou com Deus e o mundo, agora tem um relacionamento maravilhoso com um monte de gente? Como pode ter essa paz com todo mundo? Não pode. Mas o poder que levou ele a ir um pouco além não estava nele, é um poder espiritual. A bênção que está naquele relacionamento ali, em todas aquelas pessoas que envolvem a vida dele, não é uma bênção qualquer, mundana, é uma bênção que está no mundo espiritual, a base espiritual. Então Deus sempre vai pedir um pouco mais. Hoje é dia dos pais, e a gente sabe quem é o pai de todos os pais, não sabe? Agora você pode responder o seguinte: Deus é seu pai mesmo? Agora você tem um dado objetivo para avaliar. Veja aí se a tua mente, o teu raciocínio, as tuas decisões são decisões de quem está em Cristo, de quem faz parte da pessoa de Cristo. Porque se é filho de Deus, é herança de Deus, vai ser um só com Deus. Então a tua mente já está meio que funcionando como se fosse a mente de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, tem que agir como alguém que tem o Espírito de Deus. Mas se você age sempre como se não tivesse, você tem que pensar: então que adoção é essa? Que filiação é essa que não mudou nada? Se você é filho de Deus, de alguma maneira a vida tem que estar crescendo de algum modo em todas as áreas, não só na parte material, que a gente mais olha quando fala de bênção, mas em todas as outras áreas, relacionamentos, o crescimento espiritual, o conhecimento humano, espiritual, tudo tem que estar melhorando, porque a bênção, ela faz parte, ela é inerente, ela está ligada com a natureza daqueles que são filhos de Deus, porque é Deus que dá a bênção. Nesse dia dos pais, volte o seu olhar para você mesmo como filho, que Deus como pai não vai errar em nada, e aproveite a oportunidade para ver se você não precisa ir um pouquinho mais. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos fazer uma oração. Põe a sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nos ajuda para que quando o Senhor pedir um pouco mais a gente não se acomode, porque temos em nós o Espírito do Senhor. Nos ajuda para que quando o Senhor pedir um pouco mais a gente não raciocine, não pense com mente humana, mas pense com a mente de Cristo, que seremos um com Cristo, com o Senhor, que somos herança do Senhor. Nos ajuda quando o Senhor pedir um pouquinho mais a gente, nos ajuda a superarmos na força do Teu poder, crendo que a bênção que o Senhor está nos dando é espiritual, não é humana, não é desse mundo, que tem uma bênção capaz de ir além. Nos ajuda, Senhor Deus. Em nome de Jesus, tira de nós toda a covardia, tira de nós toda a presunção, tira de nós toda a arrogância, tira de nós as nossas fraquezas que nos traem tantas vezes em tantos momentos. Tira de nós a preguiça de orarmos, de lermos a palavra. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus, te agradecendo que um dia o Senhor nos chamou e fomos adotados pelo Senhor. Louvado seja o Teu nome. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela palavra.